Olá, sejam bem-vindos ao 6º episódio do Pod SE. Eu sou a Giovana Machado, sou especialista de marketing aqui na Schneider e eu tô junto com o Jackson, hoje aqui para falar um pouco sobre Edge Computing. Obrigado pela oportunidade primeiro, Gil. Obrigado a todos vocês. Meu nome é Jackson Vasconcelos, eu sou especialista em desenvolvimento de negócios de missão crítica na Schneider Electric e hoje a gente vai trazer um pouco do assunto de tecnologia na indústria, o avanço da tecnologia, os desafios que as empresas enfrentam em poder suportar esse autoprocessamento de dados na ponta. E para isso, Gil, a gente convidou duas grandes empresas, juntamos duas grandes empresas com duas grandes pessoas aqui para conversar conosco a respeito de Edge. É isso, sejam bem-vindos, Pablo e Vlad. Obrigado. Obrigado, Gi. Obrigado por esse momento, por esse tempo aí pra gente falar um pouco aí sobre o tema de Edge, né? E desmistificar um pouco, né? O que é Edge Computing, né? Para o pessoal conseguir entender um pouco mais também. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E hoje, Pablo, você na Schneider, qual que é o seu desenvolvimento de negócios e o link com Edge? Pode comentar um pouco para nós? Posso sim. Hoje, dentro da Schneider, eu estou como chefe de produto para softwares. E aí, quando a gente fala de softwares dentro da Schneider, eu estou olhando muito para o mercado de TI. E aí, obviamente, muito de encontro o que é o Edge Compute, né? E a gente já vai até explicar o que é o Edge Compute. Mas a ideia é você ter na palma da mão todo o gerenciamento da sua infraestrutura. Saber o que está acontecendo em tempo real, o que você pode fazer para melhorar e os benefícios que você tem com essa informação tão precisa assim, rápida também. Super importante. Tem um link total com a Dell, né? Uma grande empresa parceira hoje nossa aqui também, ao qual o Vladimir hoje está como especialista também. Vladimir, conta um pouquinho. Com certeza, acho que faz muito sentido a gente conversar sobre esse tema, especialmente juntando as duas marcas. Hoje eu sou responsável, especialista pela marca da APC lá dentro da Dell, e a gente sempre costuma juntar os nossos parceiros, não só os produtos da Dell, mas todos os nossos parceiros, para trazermos para os nossos clientes uma solução uma solução complementar, que vai entregar para o cliente exatamente aquilo que ele precisa para o negócio dele. Então, nós pegamos os produtos da Dell, juntamos com os nossos parceiros e hoje a gente fala muito de Edge, né? E os clientes têm esse desafio hoje de evoluírem nessa tecnologia, nessa arquitetura de Edge, e a gente, então, costuma juntar tudo isso para entregar a melhor solução que o nosso cliente precisa. Muito bacana. Eu sou entusiasta de Edge, assim, então eu acho que hoje juntar essas duas empresas aqui para conversar vai ser muito bacana. Papo de gigantes, Papo né? de gigantes, responsabilidade. Eu acho que para começar, se fala tanto de Edge, isso vem há alguns anos se fortalecendo cada vez mais. Mas o que é o Edge? O que é o Edge? Vocês podem definir pra gente um pouquinho? Dar a visão, a definição. Acho que definição, não sei se é o nome, mas a visão, como vocês veem hoje, é uma tecnologia, ela é uma ferramenta? Ela é, na verdade, uma arquitetura, né? Então, a ideia do Edge é trazer para mais próximo da onde o dado é gerado esse processamento, esse armazenamento, exatamente para que um cliente possa ganhar tempo nesse processamento da informação que é gerada lá na ponta. Então, antigamente, se a gente voltar um pouco no tempo, né? A gente pensando aí nos data centers tradicionais, a gente tinha lá um data center central para onde toda a informação era enviada e processada e depois devolvida para o usuário. Então, obviamente, isso é num tempo muito rápido, mas dependendo do aplicativo, da situação que o cliente está trabalhando, ele precisa de velocidade nesse processamento. Então, o Edge veio exatamente para resolver essa questão do tempo de processamento e de resposta, para trazer uma resposta mais rápida para o usuário lá na ponta. Por isso, Edge, né, que é Edge Computing, computação de borda. Então, o dado é processado lá na borda, na ponta. Né? Bacana. Não, e é exatamente isso, e só complementando até, é muito da evolução do que foi necessário, né, para chegar nessa arquitetura de hoje, né? E aí muita pergunta, Edge, todo mundo fala Edge. Se você for ver, a gente aplica Edge no dia a dia. Então, mal sabemos, mas às vezes tem alguma aplicação Edge que está do lado da sua casa. Uhum. Então, é onde é Como gerado assim? o dado. Você pode dar um pouco mais de exemplos? Fiquei curioso agora, né? Processamento do lado da minha casa. Tem alguns, e é um pouco que a gente vai até explicar o que são os benefícios e aplicações, né? Bacana. Mas um que é muito famoso, tá? E é muito famoso mundialmente, é um caso de, por exemplo, como era serviço de streaming de vídeo. Então, é um grande exemplo, né? Antigamente, você pega aí quando a gente era criança, né? Um tempo atrás, quer dizer, bom tempo atrás, né? Pouco tempo. A gente pegava, quero assistir algum vídeo de alguma plataforma de streaming.
Pô, a gente às vezes ia carregar, ia tentar ver o vídeo, só que, pô, às vezes dava latência alta, não carregava, ou as imagens ficavam tudo quadriculadas, você não conseguia ver, porque, na verdade, o que que era a ideia? Era grande, como o Vladimir comentou, era centralizado num único local, eu ia precisar bater para pegar o vídeo que está rodando no servidor, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Pô, eu estou fazendo uma requisição de dados lá dos Estados Unidos para voltar para mim, tem essa latência, esse tempo de demora. E aí a ideia da computação em borda é o quê? Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um servidor no bairro da Vila Mariana, no bairro de Interlagos, no bairro do Morumbi. Por quê? Quando esse usuário que estiver no Morumbi, ele não vai acessar mais os Estados Unidos, ele vai acessar o servidor que está no bairro do Morumbi. Porque como o dado está perto dele, a latência é muito mais rápida, certo? Em vez de eu ter que bater lá, eu bato aqui. Então esse é um dos grandes exemplos utilizados, né? Tem N outros também, acho que pode complementar também, mas eu até já aderindo e falando um pouco também, hoje muito na cidade de São Paulo, né, como a gente está aqui, por exemplo, os ônibus de São Paulo é muito utilizado o Edge Computing. Por quê? Hoje em dia a gente vai, eu preciso ir para tal local, até o ponto, eu tenho que ir até a Paulista, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou olhar no celular, no aplicativo, vou ver onde que o ônibus está, para eu tentar chegar no ponto do ônibus o mais próximo de quando ele passa. Imagina se esse ônibus tivesse que mandar a informação de onde ele está, a geolocalização, como eu disse, lá para outro continente, para voltar para o usuário final, para ele ver onde o ônibus está. Às vezes o ônibus já vai ter passado, ele ainda não chegou nem no ponto, porque essa latência de tempo. O tempo de latência é grande, né? E aí, exato, na arquitetura, hoje é assim, né? Então, nos ônibus são todos em bordas, espalhados em São Paulo, onde ele já manda o sinal onde estão e já chega no usuário mais rápido, porque onde o usuário está próximo também. Exato. Um outro bom exemplo também é a telefonia celular. Então, quando a gente está usando o nosso aplicativo ali, as herbes, né, que são as torres de telefonia, elas estão espalhadas por toda a cidade. E a gente vai trafegando lá e continua usando o nosso aplicativo, fazendo uma chamada de vídeo, por exemplo, ou conversando com alguém. Então, precisa ter esse processamento, esse recebimento de informação também muito rápido, para que essa troca entre uma antena e outra não cause daqui a pouco uma queda na nossa chamada, ou um travamento na chamada de vídeo. Então, tudo isso é o Edge, né? Ou seja, o Edge está em todo lugar, exatamente, a todo tempo, certo? E já que a gente estava falando um pouco de infraestrutura, de cidades, né? Veio uma pergunta aqui na minha cabeça que eu gostaria de saber um pouquinho da visão de vocês dois, assim. Tanto da parte da Schneider, né? Quanto da parte da Dell, que é o nosso parceiro. O tema de sustentabilidade. Já que a gente está falando tanto sobre Edge e a velocidade, né, do processamento de dados, a velocidade do processamento da informação, qual que é o impacto que essa velocidade tem na sustentabilidade e no futuro, em um futuro mais sustentável, né? Bom, para começar, na minha visão, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente de uma aplicação Edge, tem alguns pontos a serem endereçados, tá? Um deles que eu sempre olho muito, e é muito o que a Schneider hoje vê, inclusive provendo solução para clientes, é, por exemplo, todos os ativos que estão no Edge. Como você trata esses ativos? E aí, esses ativos eu falo, você está acompanhando, por exemplo, como está a vida útil dele? Você está acompanhando como ele está sendo processado? Se a vida útil já foi encerrada, você está acompanhando como está sendo descartado esse ativo? Então, a ideia muito de gerenciamento, principalmente de Edge, onde a gente tem diversos sites espalhados, é você acompanhar todo o ciclo de vida de um ativo que a gente, o ser humano, coloca no mundo. E aí, muito da parte da Schneider, fazer toda essa gestão para saber e ter garantias de que isso está sendo, de alguma forma, monitorado e gerenciado também, né? Ótimo, faz todo sentido, né? E, além disso, também tem a questão de utilizar, apesar de precisar da estrutura, utilizar cada vez menos equipamentos para atenderem a essa estrutura. Então, quando a gente pensa também no Edge, por exemplo, na Dell hoje a gente tem um servidor específico para a linha de Edge, que ele não precisa de climatização para trabalhar. Então, quando a gente pensa num data center tradicional, de novo, né, voltando lá atrás, normalmente ali ele precisa ter uma climatização controlada entre 18 e, 24 graus, né, mais ou menos. Mas hoje a gente tem um servidor que trabalha tranquilamente numa faixa de temperatura de menos 5 a 50 graus Celsius. Então, esse equipamento ele não precisa, por exemplo, estar numa sala climatizada. E aí a gente já contribui, por exemplo, com o consumo de energia. Então, vem sendo desenvolvidos vários equipamentos nesse sentido, para a gente precisar cada vez menos consumir energia para que os equipamentos possam funcionar. Não, e legal assim, que você está falando isso e pensando na estrutura, né, linkado com sustentabilidade do Edge, que a gente fala isso. A indústria está se modernizando. Então, hoje,
quando nós falávamos apenas de foco em TI ou processamento de dados, a gente tem isso espalhado pelas grandes indústrias, inclusive em linhas de produção. Porque ficou muito claro, eu acho que o conceito edge de processar, armazenar o dado, fazer com que ele gire mais perto de onde ele é processado, né? Aonde ele é gerado, faz com que pequenas infraestruturas precisem estar mais próximas em vários locais, né? Não mais em um só. Que eu acho, na minha visão, e eu gostaria que vocês comentassem, que talvez é uma das grandes diferenças quando a gente fala da cloud, né, do grande data center e do edge. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, devem ter preocupações aí, porque se antes eu tinha processamento concentrado num grande data center e agora eu tenho o edge como ponte para isso, tem que ter uma atenção com essa estrutura também, não? Com certeza. E aí, uma das maiores preocupações é a segurança. Não só física, mas a segurança do dado também, que está sendo gerado e processado ali naquela borda. Então, essa é uma grande preocupação dos nossos clientes, que tem sido trazida para nós também, de como eu protejo os meus dados, como eu protejo o meu ativo. Né? Porque vamos pensar aí, daqui um pouco, num escritório remoto, né? Que está lá numa cidade do interior e tem poucos funcionários, ou às vezes não tem nenhum funcionário lá, né? Especializado em realmente tratar daquele equipamento, dar suporte. Então, vai ser uma outra pessoa daqui um pouco que vai precisar mexer naquilo ali no caso de alguma falha. Então, como é que eu faço, né, para tratar isso? Eu vou precisar de um suporte, eu vou precisar, obviamente, de uma segurança física ali também para ninguém chegar e levar meu equipamento embora. Então, tem todas essas questões que os nossos clientes se preocupam e que a gente procura atendê-los também da melhor maneira possível, provendo para eles uma maneira de solucionar isso. Eu ia complementar, inclusive, aí, obviamente, que tem a questão de segurança física, mas vai um pouco, não só segurança também cibernética, com risco de qualquer tipo de ataque, mas ele sempre pensando como se fosse num desastre, né? Então, imagina, estou numa indústria, no caso que o Jackson levantou, eu tenho a minha linha de processamento aqui, então estou produzindo algum produto, enfim, qualquer produto, N produto. E aí, por exemplo, eu tive alguma parada na minha fábrica, porque a minha região edge parou. Eu preciso ter um backup disso em algum lugar. Imagina, pegou fogo na minha sala, eu perdi todos aqueles equipamentos. E a ideia é o quê? Apesar de ser processamento em borda, você sempre tem que ter como se fosse um resguardo num grande data center, onde você vai ser o seu core. Obviamente que ali é o processamento local, mas aquilo conversa, rotinas, né, de backup conversa o tempo inteiro com uma região centralizada também, justamente para isso, né, não sofrer algum tipo de perda. O edge não elimina a necessidade de um data center central também. Perfeito. Essa era o meu ponto, né? Elas coexistem. Exato. Uma não necessariamente vai existir sem a outra, elas podem coexistir como elas podem existir separadamente, né? Mas a maneira correta de garantir e assegurar que esses dados estão sendo processados, que eles estão sendo armazenados da forma correta, e garantindo a saudabilidade dessa informação é ter a coexistência tanto do edge quanto do cloud. Exato. Eu vejo alguns pontos nessa conversa, né, Gil? Quando a gente fala de latência, eu acho que foi um dos pontos que foi comentado aqui. Então, são fatores que, na verdade, fazem com que o edge ele venha a existir e automaticamente seriam os benefícios, então, que a estrutura, ter a infraestrutura edge, ela entrega para o usuário. Seria isso? Exato. Eu gosto muito do exemplo da praça de pedágio. Então, quando a gente vai passar ali pela cancela, que tem lá o leitor para a tag do nosso carro, tem também uma câmera ali naquela cancela que lê a placa do carro. Uhum. E ele faz uma correlação, o sistema, né, faz uma correlação para saber se aquela tag que está naquele carro realmente pertence àquele carro, antes de liberar a cancela. Isso em segundos. Isso, milissegundos, né? Precisa ser muito rápido, porque senão vai trancar e vai gerar um congestionamento ali na via. Então, e às vezes gera, né? Você vai parar lá, tem alguém parado. Exatamente. Então, essa análise, esse processamento desse dado precisa ser muito rápido. Imagine se precisasse mandar isso para um data center central e esperar essa resposta vir de volta, né? Então, existe um edge ali na praça de pedágio que recebe essa informação, esse dado, processa e devolve a informação, libera a cancela, né? E o carro vai embora. Tempo é um dos principais benefícios, né? Que é o que, na verdade, a gente vem falando mais frequente aqui na nossa conversa. Mas quais são os outros benefícios de edge computing? Olha, tem alguns, tá? Obviamente que a gente fala de tempo, mas hoje em dia, por exemplo, e aí comparando ao modelo antigo de grandes data centers, é o tempo hoje de implementação. Então, vou dar um exemplo. Eu quero começar o meu negócio agora. E, obviamente, que vai muito de acordo com cloud computing também.
Antigamente, eu quero começar um negócio, eu quero ter um processamento, você dependia de grandes investimentos e também demora para fazer isso. Então, por exemplo, vou fazer a aquisição de uma máquina, vou construir um prédio. Pô, eu tenho todo um tempo para isso ser feito. Hoje, com o Edge, eu consigo levantar o meu negócio hoje e amanhã já está operando. Então, hoje eu tenho muito mais velocidade, muito mais aceleridade para poder fazer o meu negócio rampar, né? Então, a ideia do Edge é também, obviamente, a latência, que é o principal benefício, o principal fator, mas hoje é a parte de escalabilidade e custo. Então, hoje eu comecei menor, consigo ter um custo bem menor, consigo adequar a minha operação, e aí, conforme eu vou crescendo, conforme minha demanda cresce, obviamente, junto, você consegue ir expandindo. E essa questão da escalabilidade com o Edge, eu tendo o meu Edge pronto, eu já tenho um padrão do que eu preciso para funcionar. Se eu preciso escalar isso para um outro lugar, por exemplo, uma outra filial, um outro escritório, basta eu copiar aquilo que eu já tenho funcionando e reproduzir lá naquele outro lugar. Então, eu não preciso fazer novamente um estudo, criar todo um novo data center. É algo menor, então se torna mais fácil de escalar, de duplicar. Né? Fazendo até um paralelo, todas as franquias hoje em dia são Edges. Exatamente. Todas as São franquias pequenas estruturas locais reportando para um grande data center. Faz todo sentido. E eu acho que isso linka, você comentou bem sobre o exemplo do pedágio, e quando a gente fala de franquia ou outras redes, me vem à mente que isso linka muito com a experiência do cliente, né? Então, eu acho que dá para a gente fazer um link diretamente do Edge, da estrutura que vocês explicaram bem, com a melhoria na experiência do cliente, né? Porque imagina essa situação do pedágio se acontece, sim, a frustração do cliente. Imagina em qualquer grande franquia, onde a gente tenha um padrão e você tenha ali daqui a pouco uma perda de dado ou uma demora, e isso frustraria a experiência do cliente, né? Eu acho que um ponto também, na minha visão, e eu gostaria do ponto de vocês com relação a isso, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de dados pessoais, existem instituições que têm restrição de colocar dados externos, né? Ou seja, fora da sua estrutura. E por isso mantém os seus pequenos data centers, então agora denominado Edge. Isso também, vocês entendem que é um motivo, uma causa para existir o Edge, a empresa manter os dados dentro de casa e não colocá-lo na nuvem? Com certeza. E eu lembro que há alguns anos a gente teve aí um instituto que recomendou, né, um instituto especializado na área de data center, recomendou que as empresas jogassem os seus dados todos para a nuvem, que era o futuro, né? Então todo mundo tinha que ter seus dados lá, mas aí entra essa questão do sigilo dos dados, né? Temos aí a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que proíbe que alguns dados sensíveis, né, sejam eles sobre empresas, sejam eles sobre usuários, sejam jogados na nuvem ou guardados de qualquer forma. Então, o Edge também contribui para isso, né? Pensemos, por exemplo, num hospital. Eles não podem colocar os dados dos pacientes em qualquer lugar, porque são dados sensíveis. Né? Um banco, então, né, instituições financeiras, enfim. Então, existe ainda... e sempre vai existir a preocupação com essa segurança do dado. Então, se o meu dado está na nuvem, ok. O data center que está me provendo a nuvem, ele tem ali uma segurança e tal, mas o meu dado está um pouco mais exposto, especialmente por esse tráfego, né? Entre o local onde ele é gerado e o local onde ele vai ser armazenado. Quando você imagina a nuvem também, quando falam de nuvem, né? Tá no mundo inteiro, né? Sim. Então, o seu dado está espalhado até para ter redundância, né? Se eu perder, eu tenho outro lugar, o seu dado de volta. Quando a gente pega no início, inclusive, de nuvem, principalmente no Brasil, os órgãos públicos não permitiam tráfego em nuvem porque o dado saía do Brasil. E aí já era questão já de legislação. Porque você não poderia trafegar dados pessoais para fora do país. E aí, antigamente, a nuvem, os grandes data centers, não tinham como garantir que esse dado não ia ser replicado em um outro ambiente que não seja no Brasil. Obviamente, com a evolução foi mudando também as regras e também a própria evolução das empresas no Brasil, consolidando aqui a nuvem brasileira, né? Bacana, muito bacana, bem conceituado. Eu acho assim que a gente vê que vários exemplos, né, de Edge. E o que faz arremeter que eu penso que a gente tem isso em todas as indústrias, então. Ou existe uma indústria específica ou outra, na visão de vocês. Todas as indústrias hoje podem ter a necessidade dessa infraestrutura, seja varejo, como que vocês veem isso? Né? Se a gente pensar, por exemplo, num chão de fábrica, né? Hoje a gente tem ali nas fábricas muitos sensores, né? Seja para controlar motores, esteiras, enfim.
e esses sensores, eles geram dados, né? Existem câmeras também ali no ambiente fabril que geram dados. E eu estava lendo uma informação sobre exatamente essa questão dos dados que são gerados na indústria. Estima-se que uma indústria que tem ali cerca de 2.000 dispositivos, sensores, câmeras e tal, ela pode gerar até 2.200 terabytes de dados por mês. Uau. Então imaginem como tratar esses dados, né? Porque não adianta eu gerar o dado e não tratar. Não vai me servir para nada. Ou não conseguir usá-lo de forma na velocidade que precisa. Exatamente. Então, pensando, por exemplo, na fábrica da Dell, nós temos ali uma esteira, aliás, várias, né? Mas uma delas, por exemplo, que depois que o equipamento foi montado e tudo foi encaixotado, ela transporta o equipamento na caixa por uma espiral e leva lá para um outro prédio onde é feito o embarque, a emissão da nota e o embarque desse equipamento. Essa esteira, ela tem ali vários sensores. Então, se a gente está olhando ali para ela funcionando, a gente percebe que, eventualmente, vem uma caixa e ela para dar tempo da outra subir, né? Ela e depois ela segue. Sensor. Então, isso são sensores que tem em toda a extensão da esteira fazendo essa leitura, né? Em quanto tempo passou um equipamento aqui, se ele já chegou lá no outro para liberar aquela ali, e isso tem que ser muito rápido, né? Porque senão daqui um pouco... Exato. Daqui um pouco uma caixa bate na outra, derruba. Então, mais uma vantagem da estrutura é de eficiência. Mas aí, como você estava falando, mas nem tudo são flores também, né? Tem alguns desafios no mercado. Quais são esses, Pablo? Hoje eu vejo o principal desafio é você ter uma operação, e aí comparando sempre com grandes data centers, descentralizadas, eu ter braço para conseguir dar conta de toda essa operação. Imagina que eu estou falando de 200, 300 metros quadrados do meu lado, eu consigo gerenciar ele, uma equipe só, 2 pessoas. Agora imagina 300 locais, como que eu vou gerenciar isso? Putz, deu problema em algum lugar, vou acionar uma equipe para ir lá. Ao mesmo problema deu do outro lado, eu tenho que andar 80 km para trás. Então, você tem grandes desafios, você ter uma equipe, hoje a gente está cada vez mais equipes reduzidas, né? Não tem grandes equipes, e tomar conta de locais totalmente segregados um do outro. Então, é um grande desafio do Edge. Tem que fazer uma boa gestão, então, dessa base toda. Exato. E aí, pegando o gancho sobre gestão, espaço, né, infraestrutura, qual que é a melhor forma da gente prever que a gente precisa renovar o equipamento, que a gente precisa ter algum cuidado específico com os equipamentos dentro desse contexto? Como cuidar? Isso não é fácil, né? Exato. Pelo que você está falando, colocou não é fácil, muito bem. Mas eu ia até puxar a sardinha pro meu lado, que eu ia falar que é muito do que eu trabalho. Ah, beleza. É o seu dia a dia. Então, você pode falar com... Não, na verdade, você tem que ter visibilidade. A grande palavra é visibilidade, porque... antigamente, a gente sempre teve o costume do cara crachar, né? A gente fala assim, cara crachar, vamos ver se tá bem, tá ok. Hoje em dia, não. Hoje, a gente tem que ter visibilidade na palma da mão, ou de qualquer acesso fácil. Eu consigo saber o que está acontecendo em qualquer local meu de uma maneira fácil. E além de saber o que está acontecendo, é você ir para uma análise preditiva. Pô, de acordo com os parâmetros, como o Vlad comentou, de acordo com os parâmetros que eu estou vendo de sensoramento ou de dados que eu estou sendo gerado, eu tenho que tratar esses dados e ver, do jeito que eu estou operando, minha máquina provavelmente vai dar uma falha mês que vem. Vamos antecipar a manutenção dela? Em vez da gente correr lá naquele site Edge quando dá o problema, por que não vamos esse mês já e a gente troca aqui a nossa rotina, o que estava a nossa agenda, né? Que eu ia fazer uma outra visita. Então... Mas aí, Pablo, quando a gente está falando de infraestrutura e manutenção, a gente está falando nessa infraestrutura que suporta o Edge. Porque se eu vou pensar no grande data center, na minha cabeça, como especialista de missão crítica, eu tenho disciplinas. Então, eu tenho normalmente energia, climatização, monitoramento, numa grande infraestrutura, que é para isso que as empresas pagam e contratam o serviço. No Edge, eu tenho que me preocupar com tudo isso também, porque se isso para, automaticamente eu perco meu link com o grande processador de dados. Quando você fala em olhar para isso, né, linkando com o que a Giovana comentou, é a gente conseguir monitorar essa infraestrutura em vários locais? Além de monitorar, e sim, é monitorar, e a gente fala de monitoramento desde máquina de clima, desde energia, até nível de processamento também, de como que está a própria máquina, inclusive até servidores, roteadores, suítes que estão lá dentro. Mas outra demanda que tem, outra dificuldade é que hoje, cada vez mais, você precisa de equipes multidisciplinares. Então, não pode só, por exemplo, Pablo, eu só olho a elétrica. Não, hoje em dia, obviamente que você pode ser mais especialista em elétrica, mas você tem que ser um generalista de tudo. Você tem que saber um pouco de tudo, porque hoje como eu posso dizer assim,
espalhada, né, essa infraestrutura, e como ela está consolidada. Então, tem sim os desafios, e um deles no momento que eu estou monitorando e estou tendo ações, saber tudo o que acontece na base e ter equipe preparada, obviamente treinada, para conseguir dar algum suporte caso necessário. Basicamente é o mix que se fez e que ainda se está fazendo, né, entre a área de IT e a área de facilities das empresas. Porque antigamente a IT cuidava do equipamento propriamente dito e facilities cuidava da infra. Né? Mas aí uma área não conversava com a outra. Era uma bacana. Então, quando a IT vinha pedir alguma coisa, facilities, não, mas isso aí é custo, não sei o quê. Né? Então, sempre ficava aquele cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado. E hoje as empresas já estão unindo isso, né? Falando de IT, OT, né? Tudo junto. Então, todas as operações sendo importantes para o business, exato, para o já negócio. Estão enxergando essa importância, né? De ter tudo operando junto, trabalhando junto, né? Magnífico, Perfeito. magnífico. E o ponto que vocês comentaram também de segmentos, e é uma das áreas que eu tenho visto, e principalmente após o que a gente passou, o período pandêmico, a gente falar em telemedicina, a gente falar em também experiência do cliente em grandes redes, né, de indústria de healthcare. É um mercado, é uma indústria, não sei se dá para falar indústria, ou um mercado onde isso cresce também, onde vocês veem cada vez mais a necessidade. Como é o Edge para este segmento? Com certeza, eu acho que na área da saúde é muito importante, não só pela questão que a gente já falou da proteção dos dados mais sensíveis, mas até de trazer um melhor atendimento, uma agilidade no atendimento para o paciente que está ali já sofrendo, né? Então, quanto mais a gente agilizar esse atendimento, o tratamento que vai ser dado para ele, melhor vai ser para o paciente, né? Para o cliente, no caso ali, do hospital. Né? Então, a gente também pensa nisso quando fala com os nossos clientes da área de saúde sobre o Edge Computing, né? Porque eles precisam ter essa agilidade ali, até, por exemplo, para auxiliar o médico no momento de decidir qual é o melhor tratamento. Ou hoje a gente vê aí já cirurgias sendo feitas à distância. Isso Precisa ter uma precisão e uma fluxo rapidez. de dados aí, eu Exatamente. imagino que nessa hora é muito alto. Né? Exato. Consultas então precisa de uma rapidez, também, né? Consultas Consultas remotas. remotas, eu acho que então tudo isso influencia, né? Enfim, eu acho que a gente não tem como realmente excluir nenhum segmento quando a gente fala em Edge Computing. Acho que a gente conceituou bem aqui, acho que ficou claro, poderoso e importante, necessário. Na minha visão, eu diria que com tudo isso que eu aprendi aqui, eu imagino que isso não tem um tamanho. Pode ser um hack, ele pode ser, quando a gente fala em infraestrutura de data centers, uma estrutura maior, né? Desde que esteja perto, próximo, de onde é gerado aonde esse dado é gerado, né? Onde ele é consumido também. É isso. Hoje tivemos uma aula de Edge Computing aqui. Eu acho que ficou muito claro o conceito, com vários exemplos, inclusive, na prática, né? Acho que ficou bem legal para todos entenderem, Gil. É isso. Aulas. Acho que foi aula total sobre o que é um Edge, princípio básico, qual que é o contexto que a gente está vivendo, sustentabilidade. Então, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, Vlad. Que isso, eu que agradeço pelo convite. Foi uma honra estar aqui falando com vocês, conversando com o Pablo também, que sabe muito aí sobre Edge Computing, e contem conosco sempre. Obrigado também, foi muito prazeroso e sempre que a gente tem oportunidade para falar um pouco mais, né, e explicar para o pessoal, é sempre muito bom para a gente, né? Então, obrigado pelo tempo de vocês também. Que isso, gente. A gente realmente, novamente, agradece. E a vocês que estão aí, agradecemos também esse tempo, né, em assistir o conteúdo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, nosso blog, né, Gil? É isso. blog.se.com. Acesse o nosso blog, ative as notificações de todos os canais que a gente tem em contato com vocês para receber as informações dos nossos conteúdos. E vem aí a segunda temporada também do Pode Ser. Então fique ligado, não esqueça de acessar e ativar o sininho das nossas notificações.